Ele transmite ondas de rádio que batem na superfície de objetos sólidos e retornam, criando uma imagem em uma tela. Quando a aeronave estava mais ou menos 25 quilômetros ao sul do aeroporto da Cidade do México, nós observamos que apareceu um segundo eco bem ao lado dela. De forma impressionante, Dias afirma ter visto outra imagem na tela, um objeto voando próximo ao avião de Carlos, como o piloto havia relatado. Aquele era o eco de algum objeto que estava voando na mesma área. Disso eu não tinha nenhuma dúvida. Nenhum avião foi registrado na mesma rota de Carlos. Dias e os outros controladores de tráfego só poderiam chegar a uma conclusão. A gente supôs que aquilo era o objeto não identificado de que ele estava falando. E nesse momento a gente começou a pensar e comentar que podia ser uma situação real. A lembrança da imagem de radar parece ser uma evidência crucial de que Carlos não foi o único a ver o objeto. É uma declaração importante. Para mim, é particularmente importante porque é a confirmação da natureza física, é a confirmação do radar. E fornece uma sustentação para a versão do Carlos. Mas também sugere fortemente que o que quer que tenha voado ao redor do avião de Carlos não era uma aeronave comum. O que mais chamou nossa atenção e nos deixou desconcertados foi quando o objeto fez uma curva de 270 graus à esquerda, num raio de apenas 5 a 8 quilômetros. Se a memória de Dias estiver certa, é uma manobra fora do comum para qualquer avião. A gente nunca tinha visto alguma coisa assim, nem eu, nem o controlador de aproximação. Estamos olhando para um verdadeiro mistério aqui. O que poderiam ser esses três objetos em questão? Sugeriram que eles podiam ser veículos aéreos não tripulados, que às vezes são chamados de drones. Esse esquete, que foi feito em 1975, mostra uma coisa longa e oval. Os investigadores sempre precisam considerar aeronaves militares experimentais na tentativa de identificar os chamados OVNIs. Um grupo de mineradores... Na verdade, são aeronaves militares secretas. Por exemplo, o Stealth, o bombardeiro invisível americano. Se alguém visse essa aeronave preta e triangular sem saber que é um avião Stealth, pensaria, nossa, eu vi um OVNI. Mas a partir de desenhos e modelos e da agilidade extraordinária descrita pelo operador de radar Júlio Dias, o Dr. Reines é obrigado a chegar a uma conclusão polêmica. Ele acredita que os objetos encontrados por Carlos não tinham origem humana. Ainda não existiam drones em 1975 com esse tipo de habilidade. Altíssima velocidade, curvas controladas e capacidade de navegação e direção para se manter muito perto de outra aeronave em voo. Isso exige uma tecnologia muito poderosa. Existem milhares de relatos documentados de encontros similares de pilotos com OVNIs. De forma alarmante, muitos deles foram registrados na América Latina. Carlos acredita que os objetos voaram em direção ao Monte Popocatépetl, um vulcão ativo com uma história bizarra. Bom, esse caso do Carlos Santos, pra gente não é diferente. Os especialistas em OVNIs Carlos Guzman e Alfonso Salazar registram avistamentos de objetos perto deste vulcão há mais de 20 anos. Em 12 de março de 2013, observadores de OVNIs captaram um objeto misterioso saindo de dentro dele. Guzman e Salazar têm uma teoria de que extraterrestres usam as forças eletromagnéticas de nosso planeta para mover suas naves espaciais. Seria bem natural que esses objetos voassem na direção dos vulcões, onde existe uma atividade eletromagnética muito forte. É difícil acreditar, mas nós também descobrimos relatos não confirmados de que os governos de vários países montanhosos da América do Sul estão coletando ativamente dados de avistamentos de OVNIs. O ufologista brasileiro A.J. Gevardi acredita que grande parte dos relatos é escondida de propósito. Muitos outros governos têm conhecimento do fenômeno dos OVNIs há muitas décadas. Eles estão investigando durante esse tempo. Todos os governos do mundo escondem informações.
Quando uma coisa não pode ser explicada para a sociedade, ou pior, não pode ser controlada, é melhor dizer que ela não existe. Talvez a mais sinistra de todas as alegações de Carlos seja que logo depois de sua experiência ordenaram que ele ficasse em silêncio ou enfrentaria consequências desconhecidas. Umas 2 semanas depois de eu ter passado por aquela terrível experiência, um carro preto me interceptou. Ele passou na frente do meu carro, me deu uma fechada e eu tive que parar. Então eu vi sair de dentro do carro 2 pessoas, vestidas de preto, totalmente de preto. E um deles se aproximou e me disse de um jeito bem robótico: se você se importa com a sua vida e com a sua família, não diga mais nada. Pare de falar disso. Fique de boca fechada. Eu fiquei espantado e não disse nada. Então, os 2 caras voltaram para o carro preto, deram meia volta e foram embora dali. Eu fiquei com medo pela minha família e nunca mais falei sobre o assunto. Carlos ficou tão apavorado com a ameaça que não quis comentar sua experiência por mais de 30 anos. Então, o que realmente aconteceu durante o voo daquele dia de maio de 1975? Médicos descartaram vários problemas de saúde e a teoria de fraude também foi rejeitada. Eu não acredito que a história do Carlos seja uma fraude, não acredito que foi uma alucinação e não acredito que foi um drone. Imagens de radar sugerem que havia algo flutuando perto do avião de Carlos. A gente nunca tinha visto alguma coisa assim, nem eu, nem o controlador de aproximação. Então o que nós encontramos? Um fenômeno sem explicação. Seja o que for, tanto o controlador de tráfego aéreo quanto o piloto acreditam que só existe uma explicação para o que viram. Eu cheguei à conclusão, depois de tantos anos, que sem dúvida eu acredito que eram objetos voadores não identificados. Existem várias provas de que a gente não está sozinho no sistema solar, no universo. Acredito que seria muito egoísmo da nossa parte pensar que nós estamos sozinhos, que nós somos os únicos e que somos os seres superiores de todo o universo. Não há dúvidas de que Carlos e Júlio Dias jamais se esquecerão de suas experiências ou deste caso, que por enquanto é uma história inacreditável. Mas o que é isso? Estados Unidos. No meio oeste americano, um incêndio letal reacende o interesse por um fenômeno misterioso. Investigators rule out homicide today after a bizarre death in Sequoia County. Investigators say other parts of the house didn't have fire damage and there were no signs of struggle. It's very unusual and it's bizarre and I can't explain. O incêndio é um mistério. Ninguém compreendeu como uma pessoa foi reduzida a cinzas enquanto sua casa ficou praticamente intacta. O ex-engenheiro Larry Arnold é investigador paranormal e lidera uma organização chamada Parascience International. Ele já publicou livros e artigos expondo suas teorias sobre combustão humana espontânea. Ele foi convidado a ir até o condado de Sequoia para investigar o incêndio de Oklahoma. Nós vamos saber mais sobre esse caso que parece muito fascinante, muito misterioso e continua sem explicação. Após o incêndio misterioso, o investigador paranormal quer entrevistar testemunhas. Ele começa com o xerife local, Ron Lockhart. É óbvio que alguma coisa bizarra aconteceu aqui. Era uma cena de incêndio muito incomum. Normalmente encontramos corpos queimados numa casa que também está toda queimada. E geralmente eles não estão tão danificados quanto esse corpo estava. Ron Lockhart estudou casos de incêndio nos últimos 20 anos. Mas ele nunca viu nada parecido com isso. Foto real.
Rick Russell é o chefe do corpo de bombeiros local. Ele também ficou confuso. Cheguei ao local às 10h51 da manhã. Quando cheguei, percebi que tinha pouca fumaça saindo da casa e nenhuma chama. A coisa que mais me surpreendeu foi que não tinha nada queimado em volta do corpo. A geladeira estava a centímetros do corpo. E o puxador de plástico para abrir a porta nem derreteu. O puxador de plástico do fogão também não derreteu. Havia sacos de lixo a centímetros do corpo. E nem enrugaram com o calor. Esse fogo se originou e acabou naquele corpo. Pelas evidências da cena, parecia que somente o corpo havia sido queimado. E Russell, chefe do corpo de bombeiros, concluiu que não havia uma fonte externa, como uma explosão causada por gasolina. Eu descartaria uma inflamação generalizada, porque acho que não tinha muita evidência de que o teto foi queimado. Eu acredito que o fogão e a geladeira teriam mostrado sinais se tivesse acontecido um incêndio explosivo. Todos que estiveram no local ficaram perplexos. Ninguém entendeu como o homem foi reduzido a cinzas enquanto a casa permaneceu intacta. Mas para Larry Arnold, este caso tem todos os sinais de um fenômeno raro e apavorante: a combustão humana espontânea. É um fenômeno extraordinário, muito difícil de investigar. E são casos realmente sem explicação. Larry Arnold estuda incêndios fatais inexplicados há anos. Ele acredita que as circunstâncias estranhas deste caso e a ausência de estragos no restante da casa de madeira são fortes evidências de que se trata de combustão humana espontânea. Pode parecer difícil de acreditar, mas até o xerife local está disposto a aceitar esta teoria. É muito estranho, porque de tudo que foi mencionado como explicação e pelas características da combustão humana espontânea, não podemos descartá-la. É um fenômeno que assombra as pessoas há mais de 300 anos. Desde o primeiro caso registrado em 1641, mais de 200 incidentes foram relatados em todo o mundo, da Austrália aos Estados Unidos. Em 1986, um bombeiro aposentado misteriosamente queimou até a morte em seu apartamento em Crown Point, Nova York. Um pensionista que também queimou até a morte em Galway, na Irlanda, ganhou as manchetes dos jornais em 2011, quando o legista atestou combustão humana espontânea como a causa de sua morte. Ainda assim, muitos acham que não se trata de um fenômeno real, como o investigador paranormal e cético Joy Nickel. A ciência não consegue encontrar um mecanismo pelo qual o corpo humano pode pegar fogo, e todos os cenários que tentam explicar como o corpo entra em combustão são muito cheios de ficção científica, pseudociência, e não tem sentido. Mas o investigador Larry Arnold discorda. Ele acha que a combustão humana espontânea é um fenômeno genuíno que precisa ser mais estudado. É muito fácil que algumas pessoas rejeitem a combustão humana porque ela atrai o senso comum. Cerca de 80% do corpo é água. É como tentar pôr fogo numa piscina. É aí que o mistério e a natureza inexplicável desses incêndios entram em cena. Um grupo de mineradores mergulha em um incêndio típico em uma casa, a causa da combustão pode ser identificada em meio aos destroços do fogo. E geralmente os restos de um corpo humano são reconhecíveis. Com frequência, os órgãos internos e o esqueleto ficam intactos. Mas os incêndios misteriosos investigados por Larry Arnold são bem diferentes. Aqui o corpo foi reduzido a uma pilha de cinzas, apesar de tudo em volta ter ficado praticamente intacto. 1964.
Helen Conway queimou de um jeito que foi considerado totalmente bizarro. Do momento em que se sabe que ela estava